Olá, pessoal! Meu nome é Sara. Não me sinto muito sortuda por ter pais como os meus, porque me tornei um fantoche nas mãos deles. Eles acabaram comigo. Mas então, algo aconteceu e retomei minhas forças e a vontade de viver. Vou começar dizendo que desde 1 ano de idade fui criada pela minha avó. Mas eu não sei a verdadeira razão disso. Me disseram que minha mãe me deixou com a minha avó porque não tinha dinheiro. Meus pais se divorciaram quase imediatamente após o meu nascimento, e por isso minha mãe quase não passou tempo comigo e preferiu se dedicar à sua carreira. Mas é engraçado, porque minha mãe sempre foi uma contadora comum, antes e depois do meu nascimento, e ela nunca conseguiu mudar de profissão. Talvez não seja certo dizer que meus pais me abandonaram, mas é assim que eu vejo a situação. Sim, eu sei que muitas crianças são criadas por avós e para alguns é uma situação normal, mas para mim, não. Eu acredito que o desejo de ter filhos deve ser consciente, porque uma criança precisa muito de uma mãe, pelo menos nos primeiros anos de vida. E mesmo a avó mais amorosa continua sendo apenas avó. Desculpe se ofendi alguém com as minhas palavras, mas essa é minha opinião e tenho direito a ela, assim como todos têm. Na verdade, eu tenho uma ótima avó. Ela sempre me tratou bem. Ela estava por perto quando dei meus primeiros passos. Ela me ensinou a ler e a escrever e me levou para a escola. Minha mãe vinha me visitar várias vezes ao ano. Ela trazia alguns presentes, passava algumas horas comigo e ia embora. Cada visita virava um trauma para mim, porque todas as vezes eu esperava que ela me levasse para ficar com ela, pelo menos por alguns dias, mas ela sempre ia embora e meu coração ficava em pedaços. Era muito difícil para mim. Meu pai me visitava ainda menos, cerca de 3 vezes por ano, no meu aniversário, no Ano Novo e no Dia das Crianças. Com isso, ele podia bater no peito e afirmar que eu era sua única filha, que ele amava mais do que tudo. Até parece. Bem, essa foi minha vida por vários anos. Mas, quando eu tinha 10 anos, meus pais inesperadamente vieram até mim e disseram que iam se casar de novo e iam me levar com eles. Bem, nós éramos uma família, então tínhamos que ficar juntos. Claro, fiquei muito feliz em ouvir isso. Viver com a minha mãe era um dos meus maiores sonhos. Mas eu não fazia ideia que iria me arrepender tão rápido. O primeiro mês foi muito bom. Meus pais cuidaram de mim e passamos muito tempo juntos. Parecia que éramos mesmo uma família de verdade. Foi o mais perto disso que conseguimos chegar. Mas então, meus pais começaram a brigar de novo. Tudo começou quando meu pai demorou em uma festa da empresa. Minha mãe ligou várias vezes, mas ele desligou o telefone. Ela entrou no meu quarto e começou a gritar comigo. Ela disse que me odiava porque eu parecia com meu pai e que nós dois arruinamos a vida dela. Meu pai chegou depois da meia-noite e um grande escândalo começou. Aí ele pegou suas coisas e foi embora. E de manhã, minha mãe disse para eu fazer as malas e voltar para a casa da minha avó. Eu fiquei sem chão com essa notícia. Eu apenas perguntei por quê? Mas minha mãe não respondeu. Ela só disse para eu fazer as malas mais rápido. Engolindo as lágrimas e soluçando em desespero, arrumei minha mala e fomos em silêncio para a casa da minha avó. Quando ela nos viu, ela gritou com a minha mãe. Ela disse que eu era uma criança e não um gatinho, e ela proibiu minha mãe de vir me visitar. Então, percebi que a única pessoa no mundo que se importava comigo era minha avó. Meus pais nunca me amaram, e é tolice esperar que eles mudem de atitude um dia. Por um tempo, isso tudo foi muito doloroso para mim, mas logo comecei a esquecer o que meus pais fizeram comigo. No entanto, meio ano depois, meus pais reapareceram e disseram que iam me levar com eles de novo. Eu disse que não iria a lugar algum com eles e fui para o meu quarto. De lá, eu ouvi a briga da minha avó com os meus pais. Minha avó ficava dizendo que eles não tinham o direito de invadir a minha vida e estragar tudo. E meus pais disseram que eu era a filha deles e por isso ninguém podia impedir o nosso relacionamento. Então, assim,
eu tive que ir embora com eles mais uma vez. Eles prometeram que tudo seria diferente e que nunca mais nos separaríamos. Meu pai ainda disse que eles realmente se importavam comigo e fariam tudo para me ver feliz. E eu acreditei neles. Mas, em algumas semanas, a história se repetiu de novo. Meus pais brigaram e minha mãe me mandou para a casa da minha avó mais uma vez. E alguns meses depois, eles me tiraram da minha avó e me devolveram outra vez. E isso aconteceu mais 2 vezes. Imagine o que eu passei nesses 3 anos. As pessoas não fazem essas coisas nem com animais. O que eu fiz de errado? Por que me tornei uma moeda de troca para os meus pais? Perdi o desejo de viver. Esqueci como ser alegre e sorrir. Você deve estar se perguntando por que eu ia com eles todas as vezes. Bem, eu ainda tinha esperança de que meus pais iam me amar e cuidar de mim. Na minha opinião, é natural do ser humano acabar perdoando e acreditando em quem se ama. E, afinal, eles são meus pais. Mas também cheguei a um ponto que não tinha mais volta e finalmente percebi que tinha acabado. Eu simplesmente não tinha mais forças para suportar outra traição dos meus pais. Mas então meus pais vieram mais uma vez e quiseram me tirar da minha avó de novo. Mas eu disse que não queria mais vê-los e que eu definitivamente não iria a lugar algum com eles. Em resposta, eles disseram que ligariam para o conselho infantil e me mandariam para um internato. Minha avó começou a me defender e um escândalo começou. Então, tudo estava como sempre. Mas então, minha avó disse algo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Onde está o Jonathan? Ela perguntou. Cadê ele? Primeiro, pensei que Jonathan fosse algum ex da minha mãe. Mas depois, percebi que estava errada. Acontece que antes de eu nascer, meus pais tiveram um filho, o Jonathan. Mas depois de algumas brigas, minha mãe o levou para o orfanato. Ele tinha só 1 ano de idade. Só que depois de um tempo, meus pais fizeram as pazes e o levaram para casa. Mas 1 mês depois, o mandaram de volta para o orfanato. E por isso, eles não puderam mais ver o Jonathan novamente. E aparentemente, depois disso, eles decidiram fazer um novo brinquedo para si. E esse brinquedo era eu. Quando nasci, minha avó já tinha se aposentado. Então, eu tive mais sorte que o Jonathan. Eu simplesmente fui dada a ela nos primeiros anos. Acontece que meus pais já tinham tentado me levar embora antes, mas minha avó não permitiu. No entanto, quando eu tinha 10 anos, ela me viu com a minha mãe e decidiu dar uma chance aos meus pais. Bem, o resto você sabe. Mas, quando eu descobri que tinha um irmão, fiquei muito feliz, embora estivesse muito triste por ele. E foi aí que decidi encontrá-lo, não importa onde ele estivesse. Naquele dia, meus pais ficaram furiosos. Eles prometeram acionar o conselho infantil e saíram de mãos vazias, ou seja, sem mim. Minha avó decidiu ser proativa. Ela pegou todas as suas economias e contratou um bom advogado. Ele prometeu privar minha mãe e meu pai dos direitos como pais e ajudar minha avó a conseguir minha guarda. Depois de 2 meses, ganhamos o julgamento e meus pais foram proibidos de se aproximar de mim. Minha avó e eu ficamos felizes por finalmente estarmos em paz. E então começamos a procurar o Jonathan. De acordo com os cálculos da minha avó, ele deveria ter uns 17 anos. Não seria fácil encontrá-lo, mas depois de mais de 1 ano, nós finalmente conseguimos. Ele havia sido adotado por uma boa família, onde recebeu amor e carinho. E, felizmente, ele não se lembrava dos nossos pais. Ele se formou no ensino médio com ótimas notas e estava fazendo medicina. Eu fiquei muito surpresa com isso, porque eu também quero fazer medicina. Meu irmão ficou muito feliz em descobrir que eu existia e decidimos nos encontrar. Os pais dele nos convidaram para ir visitá-los. Naquela noite, minha avó e eu compramos as passagens de avião e decolamos. Ah, isso era tão legal! Um irmão que morava a 3.000 quilômetros de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de pensar que poderíamos ter crescido na mesma casa. Quando nos conhecemos, fiquei chocada com nossa semelhança. Parecia que ele era meu irmão gêmeo. Além disso, tínhamos muitos interesses em comum e conversamos a noite toda. E eu fiquei com inveja dele, porque ele parecia ter muita sorte com seus pais.
e era super evidente que eles o amavam muito. Nossa visita durou 3 dias e então tivemos que voltar. Mas meu irmão prometeu que ele viria nos visitar nas férias de verão, e eu já estou ansiosa para vê-lo de novo. Depois de conhecer o Jonathan, senti como se tivesse nascido de novo. Eu adquiri força e desejo de viver. Saí daquela depressão. Estou muito feliz por ter um irmão que me ama e que se importa comigo. Nós nos falamos todos os dias e sentimos muita falta um do outro. Eu nem sabia que ter um irmão era tão legal. E em relação aos meus pais, só posso dizer que pessoas como eles simplesmente não deviam ter filhos. E se eu pudesse, eu daria uma punição legal para essas pessoas. Escreva nos comentários. Você já enfrentou alguma situação em que seus pais usaram você para seus próprios interesses? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.